Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa quinta-feira de chuva, véspera de feriado. Amanhã, sexta-feira, feriado nacional, dia 15 de novembro. E aquele lembrete especial para quem vai viajar, né? Sempre muito cuidado mesmo. Porque, aliás, e quem vai sair hoje já para viajar, se prepara, porque a gente está com chuva, o trânsito vai aumentar infinitamente. O que a gente tem que se munir do quê? De paciência. Saia com calma, sem estresse, para você fazer uma boa viagem, né? Quero mandar um beijo para longe, lá no Japão. O meu querido Kennedy Honda tá lá assistindo a gente. Muitíssimo obrigada pelo seu carinho. E todos vocês que estão aqui mais perto, mais longe, não importa. Nesse momento, a gente fica todo mundo junto, na mesma energia, tá bom? Tava falando de sair, de viajar e de trânsito e tal, que é o campeão de acidentes, né? Olha só quando acontece uma tragédia, depois, ai meu Deus, por que você me castigou com isso? O sujeito, olha quantas pessoas que ele está levando como passageiros. 4 passageiras em uma moto. Na linha vermelha, foi lá no Rio de Janeiro. Bom, os 5, né, 4 passageiros mais ele, estavam, nem ele estava de capacete? Ninguém? Gente... Dá pra voltar essa imagem? Deixa eu ver. Ninguém de capacete? Tem uma pessoa, inclusive, que está sentada sobre a perna do condutor. Bom, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é claro, o condutor cometeu infração gravíssima ao transportar passageiros sem capacete. E a multa é grande. Agora, o pior é a irresponsabilidade, não é mesmo? Aí cai, morre todo mundo, se não morre, bate a cabeça, fica lá no fundo de uma cama pro resto da vida. Aí não dá, né, gente? Vamos ter mais juízo, né? Vamos ter mais juízo, pelo amor de Deus. Deixa eu falar desse incêndio de grandes proporções que atingiu, na noite de terça-feira, um galpão onde ficavam guardados os carros do patrimônio do governo de Pernambuco. Isso mesmo, lá em Santo Amaro. É uma área central do Recife, viu, gente? A fumaça preta podia ser vista a quilômetros de distância. E é uma área residencial. Os moradores relataram várias explosões. A maioria dos veículos que lá estavam foram apreendidas em operações, dentre elas viaturas da polícia militar, inclusive. O fogo assustou moradores de toda aquela região e não é para menos, né? A gente saiu de casa para acompanhar o trabalho dos bombeiros, para ver mais de perto, fazer imagens e daí depois a gente poder mostrar para vocês. Agora, quando a gente vê uma tragédia dessas, a gente lembra desses depósitos de carros, de motos, de bicicletas. Tudo apreendido, tudo apreendido. E fica lá, anos e anos e anos, um belo de um depósito para dengue. Né? Não é verdade? É um bom depósito para dengue isso. Eu não entendo por que os governos, ou estadual ou federal, não se desfaz disso. Não tem valor isso? Tem, meninos, vocês que entendem de carro? Não poderia fazer um desmanche, vender isso para ferro velho, transformar isso em dinheiro, colocar na própria segurança, na própria polícia? Porque aquilo lá fica se deteriorando, enchendo de mato, de bicho, barata, rato. É uma tristeza. Eu já fiz uma matéria uma vez nesse sentido, e o que eu recebi das autoridades como resposta? Ah, isso tem de passar por um processo, tem de ser aprovado, entra uma licitação, é muito custoso, é muito demorado, então vai ficando. É dinheiro público. É dinheiro público. Aí tinha carro da polícia, também tem ambulância. A gente tá cercado desses depósitos de carro. Agora, gente do céu, presta atenção nessa notícia. Você tem medo de peru? Daqui a pouco é Natal. Peru ataca? Gente, 60 perus. Mostra os perus. Eles estão causando, gente, numa cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O grupo está agindo de forma agressiva. Olha, tem vários relatos de eles atacam carros, casas, pessoas. Olha os perus, gente. As pessoas tentam espantar os perus, mas eles nem se mexem, nem dão a mínima. Olha só. E lá não tem cerca nas casas, né? Ó o carro devagarinho ali. E já houve um pedido
ao governador para resolver o problema dos perus. E ele disse que não tem licença para capturar os animais. Eles são tidos como selvagens, né? Por enquanto, o problema continua e a peruzada vai continuar invadindo as casas, andando tudo. É a revolta dos perus por causa do Natal. Você gosta de comer carne de peru? Vocês gostam? Eu não curto muito peru, sabia? Não gosto, prefiro um franguinho. É. Mas a peruzada em cima do telhado... Ih, são bonitos, né? Olha que beleza. Mas esses são bravos, são selvagens. Deixa eu te mostrar, vou te falar agora sobre o plenário do Senado que aprovou terça-feira, agora, medida provisória que cria nova modalidade de saque do FGTS. Agora o texto vai seguir para a sanção do presidente Bolsonaro. O projeto libera o saque imediato de até R$ 998, o salário mínimo do FGTS. Inicialmente, o valor estabelecido foi de R$ 500. Deputados e senadores alteraram esse valor na comissão mista que analisou a proposta. E a nova regra valerá para o trabalhador que tiver saldo de R$ 998 na conta vinculada ao FGTS, tá bom? Vamos falar do choque que aconteceu entre dois trens. Isso aconteceu no leste de Bangladesh. Uma tragédia que deixou 16 mortos e 58 feridos. Foi na última terça-feira. Uma composição colidiu com um trem de passageiros na estação da cidade de Caspa. O serviço ferroviário foi interrompido na região. A suspeita é que houve um problema na sinalização como a causa do acidente. Vejam vocês, somente no primeiro semestre do ano foram registrados 202 acidentes ferroviários no país. Alguma coisa está errada, né? Em 6 meses, mais de 202 acidentes? Alguma coisa está errada e há necessidade de essas autoridades de lá verificarem isso, né? Eu falava do incêndio lá em Pernambuco, mas tem esse também em Sydney que tá uma tragédia, viu? O fogo sempre, ele promove uma imagem bonita, mas de muita destruição. Imagine você estar morando num lugar como esse, o leste da Austrália. Lá os incêndios se intensificaram devido aos ventos fortes, altas temperaturas e vegetação seca. Ingredientes ótimos para grandes incêndios. As chamas chegaram à periferia de Sydney e colocaram a capital econômica do país em estado de alerta. O fogo se encontra a poucos quilômetros do centro da maior cidade australiana, que tem 5 milhões de habitantes. Os bombeiros tiveram que enviar aviões-tanque para jogar água e produtos químicos sobre as árvores e também sobre as casas. As autoridades pediram aos habitantes de uma vasta região ao redor de Sydney para se protegerem, estimando que não teria tempo de fugir se chegasse por ali o fogo. Todo ano é essa tragédia, né? Bom, gente, o governo federal libera hoje o 5º lote do PIS/PASEP. Tem dinheiro aí, boa notícia para quinta-feira, né? Neste lote, o dinheiro será liberado aos trabalhadores do setor privado, nascidos em novembro, e os servidores públicos com benefício final 4. Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro receberão o abono do PIS ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão o recurso disponível para o saque somente em 2020. Recebem também este ano os servidores públicos cadastrados pelo PASEP com o dígito final de número 0 e 4. Os registros com final 5 e 9 receberão em 2020. E a Polícia Civil localizou ontem a gente estava falando aqui das onças, né? Conversei até com o Coronel Queiroz. Coloca ali essa imagem tão triste. Eles localizaram ontem o proprietário rural do município de Cocalinho, na região do Médio Araguaia, em que supostamente foi realizada a matança das 3 onças pintadas. A propriedade rural é de difícil acesso. No local, a polícia encontrou a caminhonete, que é a mesma caminhonete que aparece no vídeo, tá? Confirmando se tratar da propriedade de onde ocorreu o crime ambiental. Os policiais foram recebidos por um caseiro que chegou à fazenda há cerca de 4 dias, segundo ele. E chegou lá a pedido do proprietário.
Questionado, esse funcionário disse que ficou sabendo do vídeo em que as onças aparecem mortas somente depois que ele chegou lá na propriedade. Os 3 suspeitos envolvidos da morte e na divulgação também das imagens dos animais fugiram. Porém, o dono da fazenda já foi identificado e será ouvido. O abate e a caça de onças são crimes ambientais com pena prevista de 6 meses a 3 anos de prisão mais multa. Então aí tem mais fotos da propriedade, né? Encontraram a caminhonete, agora falta encontrar o dono da fazenda e quem fez essa barbaridade. Agora sabemos que é Cocalinho, no Mato Grosso. Agora uma história que a gente não está conseguindo entender. Um homem de 43 anos procurou a polícia de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, depois que o filho de 8 anos não foi autorizado a ir ao banheiro. E aí ele pediu para que o pai o buscasse na escola, para que ele pudesse fazer as suas necessidades fisiológicas. Aí o pai instruiu o filho a usar o celular somente em emergência. Foi quando ele recebeu essa mensagem e foi para a escola. Ao chegar lá, o pai foi recebido pela professora, que questionou em voz alta por que o aluno havia usado o telefone, já que é proibido usar telefone na sala de aula. Em seguida, o pai chamou o filho para ir embora. Quando ele foi barrado pela professora, que teria argumentado que o aluno não iria se ausentar da sala de aula. O pai então saiu com o menino, deixou no carro e voltou para a coordenação da escola. Aí durante esse tempo a criança evacuou na própria roupa e começou a chorar. O pai então foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação informou, por intermédio da coordenação da gestão da escola, que entrou em contato com a direção e foi informada que, em momento algum, o estudante comunicou à professora o desejo de sair da sala de aula para ir ao banheiro. História esquisita essa, né? Como que uma professora, se a criança, pai, vem me buscar que eu estou querendo fazer cocô? Tô indo. Tá, esse foi o texto. Como, professora? Não dá para entender. A criança ia dizer que precisava ir ao banheiro quando não seria verdade? Por que ela faria isso? Uma história que poderia ser resolvida tão fácil, né? Mas que foi parar na polícia. Agora, câmeras de segurança flagraram o ex-delegado e ex-deputado federal Laerte Bessa, do PL, agredindo o porteiro do condomínio onde ele mora, em Águas Claras. Olha que barbaridade, gente. Isso é lá no Distrito Federal. As imagens mostram que o ex-deputado se aproximou do porteiro, chutando a cadeira dele, como você está vendo. Depois das agressões, o ex-deputado ainda ordenou ao entregador que subisse ao apartamento. Moradores do prédio onde o ex-parlamentar vive contaram que o porteiro não permitiu a subida do motoboy, porque ela somente não pode acontecer depois das 23 horas e já eram 23h43. Portanto, faltando 15 minutos para meia-noite, estava fora do regulamento. Ainda de acordo com os moradores, o ex-deputado se irritou por ter que descer até a portaria para buscar a entrega. E aí deu essa confusão tudo e deu polícia. Mas pelo amor de Deus, tem gente que não pode morar em condomínio, tem que morar no meio do mato, né? Olha isso, ó. O que custava para este cidadão sair de casa, descer do seu apartamento, ir até a portaria e pegar a encomenda? Ele não fez isso daí? Agora, se o porteiro permite subir, quem vai sofrer a sanção? É o porteiro, sujeito até a ser demitido, porque descumpriu uma ordem. Se não pode subir após as 23 horas, 43 minutos depois, não deveria deixar subir mesmo. Um morador, usando de educação e bom senso, desceria, pegaria sua encomenda e pronto, estava resolvido. Mas a nossa intolerância e nós, seres humanos, estamos ficando cada dia piores nas relações humanas, com certeza. Agora eu vou conversar com a doutora Flávia Oliveira, pediatra e neomatologista. Neonatologista. Boa tarde. Boa tarde. Pode pôr a mão em cima da mesa, Tá bom. puxa a cadeira, fica bem à vontade. Tá. A gente vai falar sobre cama compartilhada e os riscos que ela oferece. Tem muito pai e mãe que faz isso? Tem. Alguns. Leva pra cama. Leva pra cama. Dozinho, é tão bom, cheirinho de bebê na cama.
É. Mas que mal isso faz, doutora? Olha, a principal preocupação em relação à cama compartilhada é a morte súbita. A morte súbita do bebê, do lactente. Que, aliás, a gente sempre tem esse tipo de relato, né? Exatamente. Ela não tem uma causa definida, né? O bebê falece e depois de uma investigação extensa, você não encontra causa definida. A cama compartilhada está associada com o aumento do risco de morte súbita, assim como todo o ambiente no qual o bebê está dormindo. Essa morte súbita se dá por sufocamento? Não necessariamente, né? Não necessariamente existe o sufocamento, mas pode sim, dependendo de como está o ambiente que a criança dorme. De todas as causas de morte súbita, as mais comuns são relacionadas ao ambiente do sono. E aí vem a questão da cama compartilhada. Porque sufocamento se dá por conta de um braço que caiu? Pode ser um braço, pode ser o próprio corpo, pode ser um travesseiro, um edredom, um bichinho de pelúcia que está do berço. A questão toda, Olga, é que assim, o berço ele tem que estar o mais limpo possível, ou seja, não pode ter aqueles protetores de berço fofos, não pode ter o edredom solto, não pode ter nada. Se os pais optam por fazer cama compartilhada, teoricamente a cama deles deveria ser igual ao berço. Então também não deveria ter travesseiro, nem edredom, nem nada. Nem eles. Só que quando eu falo isso no consultório, ninguém topa mais. A maioria desanima um pouco, porque eu falo, bom, se você quer fazer cama compartilhada, vai ter que ser um ambiente tão seguro quanto o berço. E alguns desistem, mas eu sei que tem outros que não. Mas é muito controverso isso. Pelo documento da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria, é contraindicado a cama compartilhada. E essa cama compartilhada, geralmente, ela vai até que idade da criança? Tem gente que vai muitos anos, né? Depende muito da relação familiar e da estrutura familiar. Tem alguns pais que colocam só no começo, nos primeiros meses, e o problema é que dependendo de como é feita esse ritual do sono, a criança vai perpetuando isso, e às vezes fica 2, 3, 4, às vezes 5, 6. Já tive crianças de 10 anos que é para a cama 10? dos pais. Porque tinha medo, aí que medo do quê? Não sei. Então, assim, o sono, ele é muito... O começo do sono do bebê, ele não é tão natural. A gente não nasce com essa capacidade de dormir sozinho. Então, depende muito do ambiente que o bebê está inserido. Então, assim, essa criança de 10 anos, por exemplo, foi todo um processo lá atrás de quando ela era bebê. Então, tem que tomar muito cuidado com os hábitos de sono. Pois é, mas aí o pai e a mãe dizem assim, vai ficar mais um pouquinho, ou então tira, vai pro seu quarto, espera a criança dormir e depois sai sorrateiramente e deixa a criança sozinha. Ela acorda e grita e berra e vem pra cama da mãe. Exato. Como é que faz esse desmame, doutora? Putz, é difícil, viu? Depende muito da idade da criança, tá? Em relação, por exemplo, aos bebês, até 1 ano, onde existe o risco da morte súbita, é um pouco mais fácil você fazer esse desmame, mas quando a criança vai ficando maior, vai falando, vai andando, vai argumentando, vai ficando cada vez mais difícil a criança conseguir se desvencilhar. Ela cria a gente chama de associação de sono, isso. É como se ela dependesse daquilo para poder dormir, entendeu? Então, quanto mais velha a criança, mais difícil vai ser esse desmame. Uma questão que eu acho importante falar é que a família tem que estar de acordo com essa situação. Porque um casal que faz cama compartilhada entende que eles vão perder a intimidade deles. E isso acaba abalando, às vezes, o casamento, a relação familiar. Então, eu sempre falo, quando a mãe vem questionar, ou o pai, eu falo, mas vocês dois querem a cama compartilhada? Não adianta só o pai querer ou só a mãe querer, porque é todo mundo que está lá envolvido, né? Agora, a vida do casal, desculpa, mas acaba, né? É difícil, né? Tem É como, muito né, complicado. Tem como. Eu acho muito complicado. Aí é aquela história, olha, tem uma pergunta aqui, uma pessoa que está falando aqui, a Simone, ela disse que ela tem um neto de 4 meses e a mãe dorme com o bebê de 4 meses, lá na cama dele. Então, E larga o seu quarto. Então, existe também esse inverso, a mãe ficar no quarto do bebê e, enfim, compartilhar isso. Aqui no Brasil não existe uma recomendação formal, mas o que é recomendado também pela Academia Americana e a Sociedade Brasileira é que até o 6º mês seria interessante compartilhar o quarto,
que a criança dorme. Só até o 6º mês? Do 6º mês... Bercinho do lado da cama do casal. Lado. Existe até uns berços que você acopla do lado. E, ou seja, a criança está no ambiente dela, ela não está junto com a mãe. Porque a mãe que está amamentando está cansada. A gente é humano. Você pode ficar cansado e debruçar em cima da criança. Você pode sufocar, realmente, é o que você falou. Agora, com esse, chama co-sleeping, né? Um berço que fica do lado. A criança está longe. E realmente, você compartilhar o mesmo quarto, você consegue ter um pouco mais de agilidade para amamentar. Você está mais cansado, é mais fácil. Você consegue entender os barulhinhos que seu bebê faz. Eu deixei meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 6. E até por volta do 4º, 5º mês, eles dormiram num berço, no Moisés, do lado da minha cama. Então, eu conseguia ouvir o barulho de engasgo, algum barulho um pouco mais, né, importante. Ah, mas doutora, eu tenho uma babá eletrônica que eu pus no outro quarto. Também é uma opção, né? Eu acho que, eu sempre falo que depende muito do que a mãe e o pai sentem. Aí é de cada um, né? É de cada um. Muitas dúvidas tirando hoje aqui sobre os nossos bebês. Já volto lá que a conversa tá boa. Então vamos lá. Até 6 meses é um bom tempo para tirar esse bebê do quarto e colocá-lo sozinho no seu quarto, no seu berço. Essa mãe vai dizer, mas aí eu tenho que levantar sei lá quantas vezes por noite. Ter filho dá trabalho, né, doutora? Dá, é o maior trabalho que a gente tem na vida. Com certeza. Eu acho que a maior... durante a vida você tem várias funções, mas criar uma criança para levar para o mundo acho que é o mais complexo. E no começo dá muito trabalho mesmo. É a questão de levantar, né, de amamentar, por isso que os 6 meses primeiros são os mais difíceis mesmo, que ela vai ter que acordar mais vezes. Depois do 6º mês, a criança começa a esticar um pouco mais à noite, não vai ter tanta demanda assim da mãe, e aí fica um pouco mais fácil do sono engrenar e, enfim, a coisa ir para frente. Bom, primeiro que a gente já sabe que a doutora falou aqui, a doutora Flávia, que não é saudável, né? Você pode esmagar esse bebê, pode provocar a morte dessa criança, então, e é uma questão de segundo, né? É muito rápido. É muito rápido. E tem a ver também, 85% dos casos de morte súbita estão relacionados com cama compartilhada ou posição que o bebê está dormindo, que é a posição correta é de barriga para cima, não é de bruços nem de lado. E nem de lado. Então, os que morrem ou estavam de bruços ou estava cama compartilhada. Com cama compartilhada. A maioria dos 85% e que índice nós temos, casos. Hein, doutora Flávia? A gente não tem índice no Brasil, não existem dados, exatamente pela essa questão do diagnóstico. O diagnóstico tem que ser feito depois de uma autópsia. Então, eu acredito muito que, por sermos um país latino, enfim, que tenha uma emoção maior, muitas vezes é colocado no atestado de óbito sufocamento, engasgo, e não é feita autópsia. Então, você não tem como falar em morte súbita se não fizer um estudo detalhado da criança. Nos Estados Unidos e na Europa, os dados são um pouco mais firmes. Nos Estados Unidos, a morte súbita é a 3ª causa maior de morte infantil. Agora, com relação a essa criança que dorme com esse pai e essa mãe até, sei lá, 3, 4, 5 ou 10 anos, como você falou. Vamos lá, emocionalmente, psicologicamente, o que vai acontecer com a mente dessa criança? Tem algo que vai interferir na própria sexualidade dela? Enfim. Eu acho que na sexualidade não, né? Depende muito de como isso for feito e for conversado. Eu acho que quem defende muito a cama compartilhada fala muito da criação de apego, do apego. Mas eu acredito que o apego ele não é feito só na hora de dormir, ele é feito no dia a dia, né? Estamos com um problema sério com o celular, os pais estão muito conectados e às vezes desconectados das crianças, as crianças também estão muito conectadas, então a criação de apego é uma coisa muito ampla para a gente restringir só o fato de dormir junto ou não com os pais. Então, assim, eu acredito muito que a criança vai criar uma dependência se ela estiver inserida num meio que não fortaleça a relação dela com os pais. Senão, ela vai ser bem resolvida. E talvez mesmo dormindo com os pais, ela consiga ter a autonomia dela. Mas que não é saudável, não é? Não, eu não recomendo. Gente, criança que, além de dormir com os pais, incomodar e ser uma coisa tão desagradável, a mãe dá mamadeira a cada 2 horas, a cada 3 horas. Sei que tem esse período que é necessário, sim. Mas depois passou, né, doutora? Depende muito Se alimentar a noite inteira não é correto. Sim, não é. A questão é que muita gente acha que o bebê... eu tive um bebê, então eu só vou dormir daqui a 1 ano.
E, na verdade, o sono, ele é possível você fazer uma higiene do sono adequado, um ritual do sono adequado, e você ter um bebê de 3, 4 meses que consegue já quase dormir a noite toda, né? E aí não vai ter necessidade de mamar, enfim, vai ser muito do hábito de que tiver da casa. O que eu te falei, Olga, na verdade, o sono, a gente não nasce com essa capacidade, e o meio vai determinar muito do que vai acontecer e as necessidades que a criança vai ter. Com certeza, cada caso é um caso, Sim. mas fica o alerta de casos, sim, de morte súbita. E a gente sempre está noticiando esse tipo de coisa. Não, e assim, é muito agressivo, né? Porque você espera aquele maioria bebê durante 9 meses, Uhum. você programou aquela Muito gravidez. Triste. Meu Deus, eu não Horrível. tenho ideia o que isso pode acontecer na vida de um Sim, casal. e muita gente tem, às vezes, fala, então, meu filho faleceu de morte súbita, será que o meu outro filho também? Então, o risco é bem baixo, tá? É uma coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu queria comentar é que o pico de risco é em torno do 2º ao 4º mês, e depois ele vai caindo ao longo dos próximos meses. Então, são os primeiros 4 meses que muita atenção com o que está dentro do berço e com as atitudes durante o sono. Muito bem. O Instagram da doutora Flávia é Flávia Pediatra. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser Entra lá que mandar ela no direct, responde. pode mandar. Tá bom, minha linda. Obrigada, viu? Muito obrigada. Uma boa tarde para você. Então, cuida aí da criançada, tá? O Robson Trindade. Vou pegar minha fichinha aqui. Nossa, quanta coisa que nós vamos falar hoje, menino. Você hoje não trouxe modelos, hoje tudo virtual aqui, né? Hoje eu trouxe maquetes. Maquetes? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Quer dizer ótimo. que hoje eu vou tirar a dúvida de que cabelo fica bom. Para qualquer formato de rosto. Porque tem isso, cada formato de rosto é um tipo de cabelo. Favorece. Né? A pessoa, quando quer cortar o cabelo, ela tem uma intenção. Ela quer passar uma imagem para as pessoas. Então a gente pergunta assim, ó, seu rosto é retângulo alto, que imagem você quer passar? Só que a pessoa não sabe, ela fica solta, fala, corta. Mas corta como? Não sei. Às vezes ela pega o recorte de uma revista e leva. E aí o negócio vira para o lado do profissional. Porque ele vê a foto... Olha a responsabilidade. Ele vê a foto e fala assim, agora como é que eu vou fazer isso? Então o visagismo... É para isso. Traz as respostas tanto para o profissional, mas principalmente para o cliente. O que você gostaria de passar como informação? Eu quero ficar harmônica, quero ficar com beleza, quero ficar bonita. Então esse corte fica melhor para o seu rosto. Agora, você tem razão. Chega no salão, realmente, e você olha para a cara do seu... que todo mundo tem o seu cabeleireiro, né? Fala assim, por favor, eu quero mudar. Tá, mas o que você quer? Não sei. Entrega realmente na mão do profissional, olha a responsabilidade. E se não ficar... Você já cortou cabelo que não ficou legal? Que a pessoa odiou, queria matar você? Olga, já. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa faz um pedido e você mergulha no pedido dela sem olhar para ela. Eu trabalho há 42 anos como cabeleireiro, então assim, eu tenho um caminho longo. Tem uma história Se eu falar para você que eu não fiz, fantástica. eu estaria mentindo. Então assim, o que aconteceu é que com o passar do tempo, eu fui percebendo aquela dificuldade e fui trabalhando de uma maneira foi estudar. para recuperar. E foi, tá aqui. É isso Vamos aí. lá. Deixa eu olhar eles de frente que eu não vi ainda. Olha lá. São 2, 4, 6 modelos que você trouxe. Eu trouxe, o inclusive, rosto mais quadrado, mais pontudo. Exatamente. Triângulo alto, triângulo baixo, redondo, quadrado. E ainda trouxe aqui um outro avulso, que é o triângulo de base alta. Então, nós temos aqui todos os formatos de rosto que a pessoa pode ter. Qual corte você quer fazer? A pessoa não me diz assim, eu quero um corte que harmoniza o meu rosto, que me deixa bonita. Mas tem pessoas que querem, por exemplo, fazer um corte de cabelo para trabalhar. Esse aqui seria um rosto universal? É, um triângulo de base alta, aquele que é muito comum você encontrar em pessoas mais dinâmicas, mais criativas. O rosto, o formato também fala da personalidade? Sim. Ela ajuda a entender Quem tem um como rosto essa pessoa como esse, pensa. por exemplo? Por exemplo, ela não tem muito eixo. Pode ver que a ponta é mais pontiaguda a mandíbula. E a parte de cima é mais ampla. Significa que ela é muito criativa, mas não tem muito controle. Então, assim, muito criativa. Mas eu vou trabalhar numa empresa que eu preciso coordenar um grupo grande de pessoas. Embora você seja criativa, pode passar uma informação de uma pessoa mais responsável. Então, trazer o formato de um corte mais E que cabelo reto. fica bom para ela? Olha aqui, por exemplo, olha. Vou pegar aqui embaixo, olha, por exemplo, olha. Olha o formato como fica aqui, quando a gente encaixa esse cabelo, como o rosto parece mais quadrado.
Deixa eu ver se eu consigo olhar lá. Assim, a gente vai olhando Isso, no olha. monitor e ajustando. Qual câmera poderia pegar assim para fechar mais? Porque a gente vai agora brincar com cada rosto Com aqui. cada formato aqui. Com cada formato. Então, o que a pessoa busca... Você? é- Ali, ó. Olha. Ali, nessa câmera ali, ó. Então, o que a pessoa busca aqui, Aí, ó, assim, aí. é uma maneira de ficar com o rosto mais quadrado Ok. e parecer mais séria, mais responsável. Certo? Vamos supor que o que a pessoa busque seja parecer mais bonita, mais um rosto mais ovalado, aquela coisa de mais feminina, mais delicada. Olha como muda o formato do rosto completamente, olha. Nossa! A mesma pessoa com outro corte de cabelo mudou Outro completamente. corte. Ficou lindo. Né? Adorei esse. Vamos supor Vamos colocar qual agora? que a pessoa queira fazer, por exemplo, vou pegar um aqui, ó, para mostrar assim. Vamos supor que a pessoa queira parecer mais sinistra, um pouco mais charmosa, misteriosa. Olha como fica o cabelo, olha. Muda completamente. Então, o corte de cabelo, Olga, se ele for bem diagnosticado, o que acontece existe um resultado muito poderoso. Eu vou pôr aqui para ficar nos rostos que estão aqui já, ó. Tem um imãzinho aqui, ó, e ele já segura lá. Olha que interessante aqui. Põe esse cabelo aqui nesse Essa modelo. que tá na minha mão agora, olha. Então vamos ver com esse cabelo agora. Depois a gente volta para lá. Olha como fica, olha. Olha que interessante como muda a fisionomia completamente. Mudou a cor, mudou o formato, mudou a estrutura. Isso tudo faz com que o profissional de beleza possa ter na sua cabeça uma sugestão mais significativa para cada uma das suas clientes. Você tem mais segurança, né? Porque nós pegamos aí, é o quarto cabelo que nós colocamos no mesmo rosto. Deu para você sentir, né? Já vamos mostrar mais. Cheio de ímãs e de cabelos pendurados para tudo que é lado. Já botou cabelo em todo mundo? Já. E aí que a pessoa passa. Muitas pessoas têm um rosto que... Ela fala assim, meu rosto é redondo. Né? Que corte de cabelo fica bem para o rosto redondo? Todos os cortes ficam bem. Entretanto, importa é a opinião, o que ela passar como imagem. Mas aqui, harmonia, tirar o rosto redondo. Olha como fica isso, ó. Olha como muda completamente o rosto. Alonga? E como alonga, e como dá um... Olha, saiu o rosto redondo que ela tinha, tirou completamente. Então, todo o processo que a gente oferece para as pessoas é que, quando você tem a referência do que você busca, não dá para você fazer teste com você. Você precisa fazer teste... Pode puxar, pode puxar. Você tem que fazer adorei teste. a brincadeira, sabia? Imagina... Ai, não ficou legal. Baixa um pouquinho para você ver, olha lá. Você vê que não são todos os cortes, tudo tem uma necessidade. É, não ficou, né? É, ele deu um resultado meio esdrúxulo. Eu tô louca pra ver esse olha aqui, esse aqui, ó. Esse aqui, Põe vamos esse ver aqui pra você esse. ver que legal que fica, olha. Acomoda um pouco mais, puxa para baixo. Puxa pra baixo, mas não vai tapar Aqui, ó. o olho dela? Não, vou puxar para você ver aqui, ó. Olha como deu um rosto muito alongado, né? Ficou uma cabeça muito grande, ficou desproporcional, né? Então, o profissional tem que olhar o tipo de cabelo, o movimento, a cor, a praticidade de arrumar e assim por diante. Mas, principalmente, se você percebeu o que a gente faz, né? A gente olha para uma ficha e analisa todos os dados da cliente, né? Qual o formato de rosto dela, o que ela deseja, como isso pode ser composto, quais são as possibilidades, qual o tom de voz, qual que é a personalidade. É o tom de voz? Tudo. Porque a energia dela está na voz dela. Sim. Né? Quando ela é muito calada, fala muito baixo, tudo isso vai influenciar da maneira que a gente vai construir o visual dela. Isso tudo se chama visagismo. Isso tudo tem muito mais, né? Mas a parte de cabelo, por hora, corte, é mais ou menos isso. Então aí entra a cor da pele, dos olhos, o Tudo, comportamento emocional da pessoa, tudo a que cor você... do cabelo. Tudo que Daí você ela vai puder mudar, textura, enfim. forma, cor, estrutura do rosto, tom de pele, reflexão de luminosidade da roupa que você usa no seu rosto, o lado sensual, o lado racional, se você quer projetar o nariz ou quer esconder o nariz, sabor que é ascendente, descendente, ou se ela é... Você tem que entender aí para fazer aquilo... É um estudo. Mas é o de melhor, né? Faz aí. O que você acha? Faz aí. Não, faz aí não. Não dá para fazer assim. Agora, vamos lá. Esse rosto aqui é intrigante. Ele é bem diferente, esse rosto. É quase que quadrado, retangular. Ele é retangular. Olha como ele fica, olha o formato como é. Vou virar para cá, olha lá, olha como Agora, ele é projetado para cima, tá vendo? Olha isso. Mandíbula bem marcada, Vamos né? brincar com os cabelos agora? Olha como mudou completamente, tirou aquele formato quadradão que ela tinha. Mas eu acho que aquele ainda alongado, retangular. Dá pra melhorar, quer ver? Eu tô querendo botar esse cabelo nela pra ver. Olha, baixa um pouquinho, solga. Baixar. E tem cabelo que cai sobre o olho mesmo, para dar aquela camuflada no olhar, fica mais sinistra. Mas qual outro que você olha sugere esse aqui é o que normalmente as pessoas mais gostam, porque ele dá um formato ovalado no rosto. Tá vendo de frente aí, Olga, pra você colocar? Esse tá lindo. Olha como ele fica lindo, né?
Ficou lindo. Nossa! Então, o que depende é sempre o que a pessoa busca, o que ela tem como intenção, o que ela gostaria de passar como informação. Isso tudo é mais importante, essa decisão, do que a hora de cortar. Porque depois que você decidiu o que você quer fazer, cortar é uma questão de minutos. É muito rápido o corte, né? Quando você colocou esse cabelo aqui, que a gente gostou, todo mundo gostou aqui, ficou bonito, hein? Lembrando que esse é um tipo de cabelo que você pode também prender, né? Exatamente, pode fazer um rabo, exatamente. prender a lateral, fazer um coque. Falando em prender, tem um detalhe assim, a pessoa fala, tem o cabelo comprido, cabelo longo, mas vive preso. E fala assim, eu não vou cortar, porque o namorado não deixa, porque tem essas coisas, né? O marido não deixa, não sei o quê, e fica com aquele cabelão. Mas vive com o cabelo preso. Solta só lá de vez em quando. E é um cabelo lindo. Que conselho você dá para esse tipo de mulher? Olha, quando você prende muito, você privilegia o rosto. Sim. Então, a gente fala que o gestual fala muito sobre a pessoa. Quem prende muito o cabelo, gosta de valorizar o rosto. Um cabelo muito comprido, quando ela solta, ele esconde o rosto dela. Então, ela prende. Corta o cabelo curto. Mas prende por uma questão de praticidade, porque aquele cabelão solto incomoda no rosto muito. toda hora, mas assim, como ela privilegia o rosto acima de tudo, deixa o rosto aparecer, torna prático, o cabelo cresce. Em um ano e pouco, o cabelo está grande de novo. Tem pessoas que passam a vida inteira usando o mesmo corte de cabelo. E o cabelo você não paga nada, você não paga nem imposto pelo cabelo. Você corta curto, depois cresce de novo. Verdade. E aí você pode valorizar as fotos, valorizar as imagens e brincar um pouco com a sua imagem. Muito bem. E o melhor, ali. Robson, você já está com 40 anos de profissão? 42. Vixe Maria, tamo velho, hein? Não aparenta. Adoro esses cabelos, vira. Adoro os cabelos. Vira, agora você é meu modelo, você é o meu modelo. Mas eu tenho pouca idade. E como é que esses cachos aqui hoje estão diferentes? 60 anos. Porque tem dias que o teu cacho tá bem miudinho. Aí tem dias que ele tá assim, ó, soltão. Olha que bonito. A grande Charmoso questão né? é como você cuida, como você lava, Bom, se ele não tem cabelo corta. bom, gente, então eu desisto. Agora eu vou falar de uma pessoa que eu amo, que é a Jéssica. A Jéssica tem um cabelo belíssimo, vive preso. Tá vendo aquela menina ali? Olha, não é foto de convidado. Aí teve um dia que ela me apareceu aqui de cabelo solto. Eu amei, era outra pessoa. Falei, pelo amor de Deus, Jéssica, solta esse cabelo, Jéssica. Ela é linda, não é? né? Ela é muito linda. Ela é uma menina linda e o cabelo é lindo. E esse mas cabelo... vive com esse rabo de cavalo. Esse cabelo, ó, cacheado, crespo ondulado, eu domino. Claro, eu domino. Eu sei. Vai lá, sua bonita. É nossa convidada. É um presente da Olga pra você. Pronto, fechou. Pronto. Você não me apareça aqui a semana que vem de cabelo novo pra tu ver. Gente, estamos aqui falando de visagismo, que é um estudo sobre o formato do seu rosto e o melhor corte para os seus cabelos. Aí entra a cor, textura, a textura, a finalização, de você finalizar, como você lava, como você trata, mas principalmente, Olga, é a dúvida da pessoa, né? O que eu vou fazer? Então eu falo sempre assim, se você resolveu cortar o cabelo, não vá para o cabeleireiro, procure um visagista. Porque o visagista atual é um cabeleireiro. E ele tem muitas referências boas para te passar. ele é um estudioso. Quando você chega lá e fala para o cara assim, corta meu cabelo, lógico que o profissional em todo o Brasil vai cortar com muita qualidade. Mas às vezes falta um pouco de informação. E você passa para a responsabilidade dele essa decisão. Por que, Tomás, se vocês podem juntos discutir o assunto? Encontrar Agora, aquilo... Robson, o visagismo é uma coisa mais recente? É algo que existe há muito tempo? Olha, o visagismo do Brasil existe há 25 anos. Mas o visagismo começou em 1935, a palavra. Mas se a gente falar da história do cinema, 1920 com Max Factor. Já trabalhava com visagismo. Já trabalhava com que visagismo. marca que você lembrou. Mas você fez uma coisa importante, uma pergunta muito importante para mim, que é o que é visagismo, né? O que é? Visagismo, a palavra visagismo vem de visage, que em francês significa, traduzido para o português, face. A gente usa muito rosto. Então, visage é rosto. Ismo é ciência, que é ciência que estuda o rosto. Se nós podemos usar de uma ciência que estuda o rosto, se você vai maquiar, vai tirar a sobrancelha, se você vai cortar o cabelo, vai colorir, vai colocar uma... Tudo isso o visagismo vai te ajudar. Então, para de sofrer. Tem solução? Usa a solução que existe agora, muito mais moderna. Facinho. Há 25 anos no Brasil. Aliás, a gente está aqui com rostos masculinos, femininos. Tem para o homem também? Tem
cabelo para os homens, barba para os homens, tudo. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui tem para os homens do mesmo jeito. É verdade que as mulheres estão preferindo homens com barba? Olha, eu acho que sim, por isso que eu não tiro a minha. Mas eu tenho ouvido essa conversa. Quando a minha esposa fala, tira um pouco a barba, Rossi, eu acho que tá dando muito ibope, aí eu fico fazendo jogo, não tiro não. Mas você deixa o cavanhaque. É, eu De deixo, vez em acho quando que você fica legal. deixa crescer Eu tudo. vou trocando, eu vou mudando. Vai mudando. Mas eu nunca fico sem. Mas tem estudo, então, também para os Sim, homens. sim. As mulheres olham, parece um pouco mais de virilidade, um pouco mais de masculinidade. Mas, na verdade, quando a gente fala em virilidade, não está dizendo para você qual é a preferência dessa pessoa. O que importa é ficar bonito, parecer aciado, parecer bacana. Isso é mais importante de tudo. Então, Todo mundo conheça o quer ficar visagismo. bonito e tem direito, sim. Tava vendo ali, você viu a chamada do Documento Verdade, né? Adoro esse programa, 10h15 da noite, amanhã, aqui na Rede TV, sobre a Itália maravilhosa. Olha só o que a minha querida, nossa querida Maria está perguntando. Ela diz que tem pouco cabelo na frente. Certo. Será que o uso de franja ajudaria? Olga, quanto menor a quantidade de cabelo, se você deixar comprido, fica menor a quantidade ainda. Então, o que ela tem que fazer é não usar franja e diminuir o tamanho. Porque diminuir o tamanho vai pulverizar melhor a região. Quando ele é muito longo, ele fica pesado, fica oleoso mais fácil e parece que ela tem menor quantidade ainda. Cabelo comprido afina o rosto? Sempre afina, porque se ela usar o cabelo que tem um movimento mais reto, ele vai deixar o rosto bem mais fino do que o normal, principalmente tirando as laterais do rosto. Sempre vai dar essa afinada no rosto. Mas tem que lembrar que o cabelo precisa ter movimento para dar esse dinamismo que você busca. Quem tem um rosto longo e redondo, Sempre que eu que recomendo, tipo que usa? sempre que eu recomendo é que o cabelo venha sobre o rosto. Quanto mais o cabelo invadia pelas laterais, tamanhos diferentes caído pelo rosto, tira o formato redondo em primeiro lugar e no segundo momento dá um movimento e dá aquela coisa de tirar do redondo, que passa uma certa infantilidade, para dar um efeito de mais moderna, mais sensual, mais delicada, tirando todas essas linhas muito arredondadas dos cantos. Se você observar, a minha barba eu uso assim para tirar o formato redondo, fora do peso, fica redondo, se eu deixar sem barba. Ó, a Rosimeire, ela até mandou foto, ó. Dá pra mostrar ela aqui? Oi, bonitão. Será que dá pra mostrar? Ó, já mostra de onde que ela é. Beijo, minha linda. A Rosimeire tá aqui. As pessoas estão mandando fotos, inclusive. É, dá pra ver, sim. Tá, então agora, deixa eu voltar aqui na pergunta dela. Ela tem 51 anos e tá querendo pintar de preto. Ela tá loura. É a Rosimeire. Sim, em primeiro lugar, para tirar o loiro e colocar o preto, não é só colocar o preto em cima, tá? Existe uma maneira de fazer isso. Não é assim tão simples. Mas fica bom e pode fazer sem nenhum problema. A coloração não é um recurso de camuflar cabelo branco, é um recurso de embelezamento. Se combina com a pele, tá valendo. É verdade que cabelo preto e cabelo longo para mulher mais velha envelhece mais? Não, não envelhece, só que deixa você mais fechada. O escuro fecha. Então, quando você tem mais idade, a ideia é que você deixe o cabelo mais claro para ficar mais aberto. É só isso, mas pode, fica bom. Fica bom. Há de perceber se você for expansiva. Quando a pessoa é muito reprimida, o cabelo escuro vai fechar mais ainda ela. E aí, curto ou comprido? Curto. Curto. O meu tá muito comprido? Não, não, tá ótimo. Eu gosto desse É tamanho. um comprimento ótimo. Vou dar uma cortada. Quando você perguntou é curto ou comprido, você perguntou pra ela? É. Não, pra não mulher. importa, tanto faz. É, pra Quanto mulheres com mais idade. Não, Tipo eu, que comprido, passamos dos 60, minhas comprido. amigas que estão lá vendo nós. Curto é pra quem tem pouca idade e que tá no auge da beleza. Pode cortar curto à vontade, porque é linda. Com o passar do tempo, a gente quer tirar algumas imperfeições e o cabelo comprido é recomendado. @Robson Trim10. Trim10. É isso. Instagram. @Robson Trim10. Trim10. Trim com N. Trindade, né? Trindade. Você responde pra todo mundo. Amanhã é programa especial aqui. Obrigadíssimo, meu amor, por ter prazer. vindo. Porque amanhã a gente faz 20 anos. Ai, parabéns. Rede TV, parabéns amanhã. Espero você. Tem o Flávio Rico e Sônia Abrão comigo amanhã. Super beijo e até lá.